Primeiro livro de Samuel, capítulo 21, do verso 1 ao verso 15, diz assim: Então veio Davi a Nobe, ao sacerdote Aimeleque. Aimeleque, tremendo, saiu ao encontro de Davi e disse-lhe: Por que vens só, e ninguém contigo? Respondeu Davi ao sacerdote Aimeleque: O rei deu-me uma ordem e me disse: Ninguém saiba porque te envio e de que te incubo. Quanto aos meus homens, combinei que me encontrassem em tal e tal lugar. Agora que tens à mão? Dá-me 5 pães ou o que achar. Respondendo o sacerdote a Davi, disse-lhe: Não tenho pão comum à mão, há porém pão sagrado, se ao menos os teus homens se abstiveram das mulheres. Respondeu Davi ao sacerdote e lhe disse: Sim, como sempre quando saio à campanha, foram-nos vedadas as mulheres, e os corpos dos homens não estão imundos. Se tal se dá em viagem comum, quanto mais serão puros hoje. Deu-lhe, pois, o sacerdote o pão sagrado, porquanto não havia ali outro senão os pães da proposição, que se tiraram de diante do Senhor, quando trocados no devido dia por pão quente. Achava-se ali naquele dia um dos servos de Saul, detido perante o Senhor, cujo nome era Doeg, edomita, o maioral dos pastores de Saul. Disse Davi a Aimeleque: Não tens aqui à mão lança ou espada alguma? Porque não trouxe comigo nem a minha espada, nem as minhas armas, porque a ordem do rei era urgente. Respondeu o sacerdote: A espada de Golias, o filisteu, a quem mataste no vale de Elá, está aqui, envolta num pano, de trás da estola sacerdotal. Se a queres levar, leva, porque não há outra aqui senão essa. Disse Davi: Não há outra semelhante. Dá-ma. Levantou-se Davi naquele dia e fugiu de diante de Saul e foi a Aquis, rei de Gate. Porém os servos de Aquis lhe disseram: Este não é Davi, o rei da sua terra? Não é a este que se cantava nas danças, dizendo: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares? Davi guardou estas palavras, considerando-as consigo mesmo, e teve muito medo de Aquis, rei de Gate, pelo se contrafez diante deles, em cujas mãos se fingia doido, esgravatava nos postigos das portas e deixava correr saliva pela barba. Então disse Aquis aos seus servos: Bem vedes que este homem está louco. Por que me trouxeste a mim? Faltam-me a mim doidos, para que trouxestem este para fazer doidices diante de mim? Há de entrar este na minha casa? Vamos orar. Senhor amado e Deus bendito, queremos, Pai, nesta manhã do dia do Senhor, exaltar e glorificar o Teu santo nome. Mais uma semana se inicia e mais uma vez podemos declarar ao mundo que o Senhor enviou o Teu Filho para se fazer carne, para viver perfeitamente, para assumir os nossos pecados naquela cruz maldita, para morrer a nossa morte, para ressuscitar para a nossa justificação. Domingo após domingo, Pai, anunciamos a Tua vinda ao mundo para salvar pecadores, e diante do Senhor estamos nós, que fomos tirados do reino das trevas, trazidos para o reino do Filho do Teu amor, a fim de exaltar a Tua majestade. Neste momento rogamos que o Senhor
nos ajude, abra os olhos do nosso coração, leve o nosso pensamento cativo ao conhecimento de Cristo, que o Senhor tire de nós todas as distrações, para que a nossa atenção esteja voltada unicamente para a Tua Palavra. Edifica-nos nesta manhã, para a Tua glória e louvor, em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, a vida cristã traz muitas dificuldades. Essa foi a realidade descrita por Jesus em seu ministério, quando ele afirmou aos discípulos: no mundo tereis aflições. Contudo, ao mesmo tempo em que Jesus dá a notícia de que no mundo aqueles que estão com ele sofrerão aflições, ele dá a boa notícia: tende bom ânimo, eu venci o mundo. Você tem visto esta realidade ao longo das narrativas registradas aqui no primeiro livro de Samuel. Você tem visto muitas dificuldades de vários servos de Deus. Mas se a convicção dos crentes em todo o tempo estivesse amparada naquilo que Jesus afirmou: eu venci o mundo, haveria sempre confiança em meio às tribulações. Entretanto, nós sabemos que debaixo do sol estamos sujeitos ao pecado. Assim esteve Davi, homem segundo o coração de Deus, que está aqui em um período bastante conturbado da sua vida e que toma atitudes nada piedosas quando enfrenta essas tribulações. No texto você está percebendo Davi em fuga, depois de saber que corria grande perigo perante Saul. Ele havia feito o seu acordo, a sua aliança com Jonatas. Jonatas então o avisou que o seu pai estava com um coração contrário a ele. Saul estava tão obstinado que, diante das palavras de Jonatas, na tentativa de defender o seu amigo Davi, ele atira a sua lança contra o próprio filho. E então Jonatas manda que Davi se vá. É o momento então que você tem aqui no texto. Neste texto você aprende sobre aquilo que acontece quando o seu temor não está no Senhor. O que ocorre quando você passa por tribulações e o seu coração não está firmado, não está temendo ao Senhor? A primeira coisa que acontece nestes momentos é que você começa a pecar para tentar se livrar das dificuldades. Observe bem o que está acontecendo. Davi está aqui fugindo para Nob. Nob ficava a cerca de 3 quilômetros de onde Saul morava. Não era uma grande distância, mas ali em Nob, Davi irá procurar a ajuda de Aimeleque, que é o sacerdote que está aqui. E você precisa lembrar quem é Aimeleque. Aimeleque é o irmão de Aías, e talvez você já tenha se esquecido quem é Aías. Volte aí então a sua Bíblia até o capítulo de número 14. Dê uma olhada no verso 3. Aías, filho de Aitube, irmão de Icabô, filho de Finéias, filho de Eli, sacerdote do Senhor em Siló. Ou seja, Aimeleque era da família de Eli, família que já havia sido rejeitada pelo Senhor. Mas lembre que Aías foi o sacerdote que Saul trouxe para perto dele, depois que Deus já havia rejeitado a Saul. Agora Davi procura Aimeleque, irmão deste homem. Veja o verso 1 aí do capítulo 21. Então veio Davi a Nob, ao sacerdote Aimeleque. Aimeleque, tremendo, saiu ao encontro de Davi e disse-lhe: por que vem só, e ninguém contigo? Aimeleque, quando vê Davi, está amedrontado, ele começa a tremer de medo.
Entretanto, Aimeleque não é o único que está com medo aqui no texto. O temor de Aimeleque é por saber que Davi é um desafeto do rei. O que o rei vai pensar se agora alguém que é um seu desafeto, um seu inimigo, está vindo ter aqui comigo? Este era o temor de Aimeleque. Davi também estava morrendo de medo. Davi fugiu porque ele teme morrer diante de Saul. E como ele não está com o seu coração firmado no Senhor neste momento, ele recorre à mentira para se safar. Provavelmente porque ele também não confia no sacerdote, porque ele está ali e não sabe o que este homem pode fazer. Será que este sacerdote vai me entregar? Será que ele não vai me entregar? Davi então mente. Davi peca contra o 9º mandamento. Dê uma olhada no verso 2. Respondeu Davi ao sacerdote Aimeleque: o rei deu-me uma ordem e me disse: ninguém saiba porque te envio e de que te incubo quanto aos meus homens. Combinei que me encontrasse em tal e tal lugar. Veja, lá atrás, quando Davi combinou com Jonatas aquela história de dizer: olha, diga ao seu pai que eu fui adorar em Jerusalém. Eu disse que havia disputa no texto, porque pode ser que de fato houvesse essa intenção de Davi de ir a Jerusalém. Parece mentira, mas pode ser que havia a intenção nele de ir até Jerusalém, mas antes de ir a Jerusalém adorar, ele queria saber como Saul estava diante dele. Aqui não tem erro. Aqui está muito categórica a mentira. Saul não esteve com o rei, Davi não esteve com o rei. Na verdade, Davi está fugindo do rei. E agora, temeroso, quando o sacerdote está tremendo e pergunta: por que você está sozinho? E então ele dá essa desculpa mentirosa: o rei me enviou em uma missão. Sabe o que é interessante? Davi vai ver o fruto dessa mentira e já vai cair em si no capítulo seguinte. Dê uma olhada no capítulo 22, no verso de número 22. Então Davi disse a Abiatar: bem sabia eu naquele dia, nesse dia que nós estamos vendo aqui no capítulo 21, que estando ali Doeg o Edomita, não deixaria de o dizer a Saul: fui a causa da morte de todas as pessoas da casa do teu pai. Porque depois de toda essa história vai acontecer uma chacina dos sacerdotes, por meio de Doeg, da fofoca de Doeg. Davi então naquele dia percebe, você vai verificar isso já já, que Doeg está ali. Ele sabe que aquilo pode causar problemas e ainda assim ele leva à frente a sua mentira. E é por isso que lá no capítulo 22 ele está dizendo: eu sou a causa de tudo isso. Pecados, eles trazem de fato consequência. E talvez alguém possa pensar assim: mas se Davi tivesse falado a verdade? Nós não sabemos. Mas pode ser que o sacerdote se dispusesse em ajudar Davi e estivesse pelo menos precavido daquilo que está acontecendo. Porque por conta da mentira de Davi, ninguém sabe, está todo mundo vendido na situação, porque eles acreditaram que de fato Davi tinha ido por mandado do rei. Quando você peca, além de afrontar a Deus, você pode colocar também outras pessoas em má situação. E você pode pensar em exemplos muito tranquilos aqui e factíveis. Pense, por exemplo, num funcionário que, por medo de perder o seu emprego, não assume a sua culpa de um erro que ele cometeu na empresa, e então ele coloca todos os seus colegas em má situação. Porque se eu errei e não assumi a culpa, alguém teve culpa. E agora todos os funcionários da empresa estão debaixo aí de desconfiança, porque alguém pecou, porque alguém não assumiu a sua responsabilidade. O pecado, ele não é um problema só
para Deus e não traz consequências apenas para você. O pecado pode trazer consequências, e terríveis consequências, a pessoas que estão à sua volta. É por isso que nós não brincamos com o pecado, nós não transigimos com o pecado, nós dizemos a verdade a despeito das consequências, nós mantemos a nossa palavra, nós não quebramos o 9º mandamento. O Salmo de número 15 fala algo bastante interessante nesse sentido. O Salmo de número 15 vai dizer que o homem que irá habitar no monte do Senhor é aquele que jura com dano próprio e não se retrata. Sabe o que é isso? Eu combinei com você alguma coisa, e depois que passou o tempo, eu me arrependi. Eu pensei melhor e falei, eu vou levar desvantagem nisso. Mas eu não me retrato, eu empenhei a minha palavra. Eu honro aquilo que eu disse, ainda que eu sofra o dano. É isso que é jurar com dano próprio e não se retratar. Porque quando você faz o contrário, você está quebrando o 9º mandamento. Davi está aqui quebrando o 9º mandamento, pecando diretamente, falando uma mentira descarada. Mas em qualquer caso em que você pecar contra Deus, outras pessoas ao seu redor podem ser afetadas. Temer aos homens sempre levará ao pecado. Davi teme aqui Saul e teme o sacerdote. Mas há mais. Davi e seus homens estão famintos, e então ele vai pedir comida ao sacerdote. Verso 3: agora, que tens à mão? Dá-me 5 pães, ou o que achar. Aimeleque ali, naquele momento, só tem os pães da proposição, ou seja, os pães sagrados. Estes pães, 7 pães, eles eram constantemente substituídos, e aqueles pães que eram retirados e deixados de lado, só poderiam ser comidos pelos sacerdotes. É o único pão que ele tem ali naquele momento. E então, ele vai explicar isso para Davi. Mas a despeito de saber que estes pães só poderiam ser comidos pelos sacerdotes, Aimeleque se compraz, ele tem compaixão daqueles homens que estão famintos, mas ele está preocupado de estes homens estarem impuros e assim então não poder comer esse pão. Veja a preocupação dele no verso 4. Respondendo o sacerdote a Davi, disse-lhe: não tenho pão comum à mão, há porém pão sagrado. Se ao menos os teus homens se abstiveram de mulheres. E Davi, então, provavelmente está mentindo mais uma vez, para que o sacerdote lhe dê o pão. Porque veja a notícia, ou a resposta de Davi, versos 5 e 6. Respondeu Davi ao sacerdote e lhe disse: sim, como sempre, quando saio à campanha, foram-nos vedadas as mulheres, e os corpos dos homens não estão imundos. Se tal se dá em viagem comum, quanto mais serão puros hoje. Por que eu estou falando provavelmente? Porque pode ser que, por providência, esses homens estivessem de fato estivessem em abstinência das mulheres, mas não por essa razão, porque Davi não estava em campanha, Davi não havia saído à guerra, Davi está fugindo, mas ele está faminto, ele tem medo do sacerdote, ele não quer falar a verdade. Mais uma vez, ele continua a história, o resultado, verso 6, deu-lhe, pois, o sacerdote o pão sagrado, porquanto não havia ali outro, senão os pães da proposição, que se tiraram de diante do Senhor, quando trocados no devido dia, por pão quente. Mas eu quero que você perceba um contraste. Davi está mentindo para se alimentar. Neste momento, ele não está pensando no pecado contra Deus. O sacerdote
quer ajudar Davi, mas ele tem escrúpulo. Mesmo um sacerdote da família rejeitada por Deus, ele está preocupado em dar pão a homens que não estivessem purificados. E aqui você precisa lembrar que a atitude do sacerdote foi referendada por Jesus no Novo Testamento. Dê uma olhada, abra sua Bíblia em Mateus capítulo 12. Dê uma olhada nos versos 1 até o verso 5. Por aquele tempo, em dia de sábado, passou Jesus pelas searas. Ora, estando seus discípulos com fome, entraram a colher espigas e a comer. Os fariseus, porém, vendo isso, disseram-lhe: eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer no dia de sábado. Mas Jesus lhes disse: não lestes o que fez Davi, quando ele e seus companheiros tiveram fome, como entrou na casa de Deus e comeram os pães da proposição, os quais não lhes era lícito comer, nem a ele, nem aos que com ele estavam, mas exclusivamente aos sacerdotes? Ou não lestes na lei que aos sábados os sacerdotes do templo violam o sábado e ficam sem culpa? Pois eu vos digo, aqui está quem é maior que o templo. Estes homens estavam loucos para pegar Jesus em alguma quebra do mandamento, e quando Jesus se alimenta no sábado, eles falam: opa, achamos o pecado. Que negócio é esse de colher espiga de sábado? A história que Jesus evoca do Antigo Testamento, para demonstrar que não havia problema nisso, é a história que nós estamos lendo. Veja que Jesus não está referendando a mentira de Davi, mas a atitude do sacerdote que deu a ele pão. Quem teve misericórdia de Davi e dos seus amigos foi o sacerdote, por acreditar naquilo que ele estava dizendo. Repare que o sacerdote tem escrúpulo. Se os seus soldados estiverem impuros, eles não podem comer. Não, eles estão todos puros. Está aqui o pão. O sacerdote passa por cima da regra cerimonial em amor, por misericórdia, que é o mandamento do Novo Testamento, que Jesus vai destacar no Novo Testamento. No sábado, você pode honrar a Deus, servir ao próximo. É o que você pode fazer no dia de descanso. É o que nós somos chamados a fazer hoje. Hoje não é um dia para divertimento, para jogo de futebol, para praia, mas o que você pode fazer hoje? Você pode honrar a Deus, como nós estamos fazendo aqui. Você pode servir ao próximo. Você pode fazer atos de misericórdia. É o que o sacerdote está fazendo. Então Jesus está mostrando que aquilo que aquele sacerdote fez estava de fato correto. Jesus mostra que a misericórdia está acima dos ritos. Não adianta você se mostrar exteriormente religioso sem ajudar o próximo, por exemplo, fazendo o que Jesus diz na outra parábola, passando de largo daquele que está caindo à beirada do caminho. Lembra? Um homem caiu na mão de salteadores, é a parábola, e então veio um sacerdote, e o sacerdote, em vez de usar de misericórdia, pensou em: eu preciso estar purificado para ir para o templo. Passou de largo, não teve misericórdia, não foi próximo. É a história que Jesus vai mostrar para responder aqueles homens que perguntam: quem é o meu próximo? E quando Jesus diz que o samaritano veio, pegou o homem, ajudou o homem, Jesus pergunta diretamente: quem foi o próximo daquele homem? E a resposta é: aquele que usou de misericórdia. Não foi nem o samaritano. O samaritano não é digno nem que eu diga o nome dele. Orgulho. Mas veja, por fora, pessoas honradas, religiosas, que cumprem os seus deveres, mas a atitude do coração distante do Senhor.
É esta a condenação do Senhor Jesus Cristo. E este sacerdote Aimeleque está aqui mostrando o seu escrúpulo e está ajudando o próximo. Quanto a Davi, o seu temor dos homens e das circunstâncias o levaram a mentir ainda mais, porque se ele já chegou mentindo, falando que ele estava em nome do rei, agora para comer ele está com medo do sacerdote, mente mais. Um pecado gera outro pecado. Quando os seus olhos não estão em Cristo, você verá os homens como sendo mais poderosos do que o Senhor. Você verá os homens como mais do que eles realmente são. Você os temerá. Você vai esquecer que está seguro no Senhor. E porque você esqueceu disso, você tem que dar um jeito de se livrar. Você não terá escrúpulo, você irá pecar para se livrar da sua situação. Você acabará cometendo mais pecados. Você pode mentir, você pode omitir, você será capaz de atitudes terríveis. Porque como afirma Provérbios 29, quem teme ao homem, arma ciladas. Na tradução da NVI diz, quem teme ao homem, cai em armadilhas. Na CF diz, quem teme ao homem, ou o temor dos homens, armará armadilhas. Mas a ideia é que você arma a armadilha e você mesmo cai na armadilha. Qual é a contrapartida de Provérbios? Mas o que confia no Senhor está seguro. O que confia no Senhor não precisa usar de pecado, de artimanhas, de armadilhas para tentar se safar. Ele tem um refúgio. Mas se você não está temendo o Senhor, você irá pecar. Sabe o que é interessante? Davi posteriormente aprendeu a lição. Está lá no livro dos Salmos. Abra sua Bíblia no Salmo de número 34. E eu quero que você primeiramente atente para o título do Salmo. Salmo de Davi, quando se fingiu amalucado na presença de Abimeleque, e por este expulso se foi. Vai ser exatamente o segundo ato que Davi vai tomar naquele texto. Então, dentro de todo esse contexto, ou depois de todo esse contexto, é que Davi escreve este salmo, e o título do salmo deixa isso bem claro. Curiosamente, o nome do rei aqui, ou o rei que aparece lá em Samuel, está sendo chamado aqui de Abimeleque, em vez de Aías, e há uma razão para isso. A razão para o nome do rei está sendo, Aías não, Aquis, que é o rei de Gate. A razão de Aquis está sendo chamado de Abimeleque aqui, é que Abimeleque era na verdade um título. Você vai ver, por exemplo, 2 reis sendo chamados por este mesmo nome no livro de Gênesis. Um que vai ter com Abraão e outro que vai ter com o filho, com Isaac. Ambos Abimeleques. Então, o rei está sendo chamado aqui de Abimeleque. É por isso que o Salmo diz, quando ele se fingiu amalucado na presença de Abimeleque. E então dê uma olhada nos versos 9 e 10 desse Salmo. Temei o Senhor, vós todos os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Veja que interessante, Davi não estava temendo a Deus, estava em falta de segurança e de alimento, pecou. Agora, posteriormente, ele está dizendo, temam o Senhor. Não falta nada para aqueles que o temem. Dê uma olhada no verso 10. Os leõezinhos sofrem necessidade e passam fome, porém aos que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. Não é interessante Davi fazer nesse salmo uma menção a um momento de fome dos leõezinhos? O leãozinho passa fome. Quem teme ao Senhor é assistido, mas ele não confiou nisso naquele momento.
Ele mentiu para comer. Ele mentiu para conseguir um pouco de alimento. Dê uma olhada no verso 12. Quem é o homem que ama a vida e quer longevidade para ver o bem? Refreia a língua do mal e os lábios de falarem dolosamente. E os lábios de quebrarem o 9º mandamento. Tudo que ele está fazendo lá. Então parece que toda a história que envolveu o temor de Davi, dos homens e das circunstâncias, por fim, tudo isso levou Davi a entender, a compreender acerca do caráter de Deus. E então você pode compreender que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Até um momento terrível como esse, onde o homem, segundo o coração de Deus, está mentindo, está quebrando o mandamento, mas está aprendendo a lição. O que você tem então no Salmo 34 demonstra que no Senhor você tem forte amparo. Você não precisa recorrer aos recursos pecaminosos a fim de se livrar das tribulações. Honre ao Senhor, viva para a glória dEle, porque quando o seu temor não está no Senhor, você irá pecar para tentar se livrar das dificuldades. O texto mostra mais. Quando o seu temor não está no Senhor, você começa a depositar confiança nos seus recursos, naquilo que você tem. No verso 7, o narrador vai apresentar mais um personagem que vai ser importante em toda essa trama. Diz assim: achava-se ali naquele dia um dos servos de Saul, detido perante o Senhor, cujo nome era Doeg, edomita, o maioral dos pastores de Saul. Doeg vai ser aquele que vai denunciar Davi a Saul. E o texto mostra que ele estava detido perante o Senhor. A ideia é de que ele estava no local de adoração cumprindo algum ritual de purificação. Ao que tudo indica, então, ele se converteu à religião de Israel e estava a serviço de Saul. Ele é o principal dos pastores de Saul. E mais uma vez, quando Davi olha para a figura de Doeg, ele fica temeroso. Dê uma olhada mais uma vez no capítulo 22, de novo no verso 22. Davi disse a Abiatar: bem sabia eu naquele dia que estando ali Doeg o edomita, não deixaria de o dizer a Saul. Quando ele olha para Doeg, ele tem plena convicção: estou perdido, vou ser entregue. E então Davi, temendo também Doeg, mente mais uma vez. Agora ele quer conseguir armamento. Verso 8, disse Davi a Aimeleque: não tens aqui à mão lança ou espada alguma? Porque não trouxe comigo nem a minha espada, nem as minhas armas, porque a ordem do rei era urgente. Agora veja como mentiroso, ele não é coerente, ele é incoerente no que ele está dizendo. Eu vim em serviço do rei, sem arma. Aí agora ele tem que inventar: não, é porque foi muito rápida a ordem, e eu saí sem arma. Como é que um rei manda alguém para uma batalha, para uma missão, sem arma? Por maior que seja a pressa, ele vai matar os outros como? Aí alguém vai dizer assim: não, o rei estava confiando na funda. Nada, não faz sentido. A história não casa, a história não combina. Ele pede uma arma a Aimeleque. A única arma disponível era a espada de Golias, que foi então entregue a ele. E o que é interessante aqui é a maneira como ele fala da espada. Verso 9: respondeu o sacerdote: a espada de Golias, o filisteu, a quem mataste no vale de Elá, está aqui, envolta num pano de trás da estola sacerdotal. Se a queres levar, leva, porque não há outra aqui senão essa. Disse Davi: não há outra semelhante. Dama.
Tem um autor chamado Richard Phillips, e ele, comentando isso, fala algo bastante interessante. Ele diz assim: é muito significativo que o mesmo Davi, que havia se recusado a usar a armadura do rei de Israel, quando estava cheio do espírito para a batalha contra Golias, agora se alegra em usar a espada do seu antigo inimigo pagão. Não mais confiando na força de Deus, exultou pela espada, dizendo: não há outra semelhante. Dama. E é um contraste absurdo. Lembra a história? Saul fala: está aqui minha armadura. Ele tenta andar com a armadura de Saul, fala: eu não preciso de armadura. Naquele momento Davi tem uma convicção. Golias vem contra ele com espada e com lança, mas ele vai contra Golias em nome do Senhor. Mas agora Davi não confia no Senhor. Davi está por conta própria. Davi está mentindo. Davi está inventando histórias. Davi se alegra pela espada do seu inimigo nas suas mãos. Aqui está a minha salvação. Aqui está a minha esperança. Não há espada como essa. Davi está confiando nos recursos. Você já se pegou assim? Confiando em seus recursos, em meio às tribulações. Muitos cristãos, meus irmãos, em meio aos perigos e ameaças, em vez de lembrar quem é o seu Deus, em vez de lembrar da segurança que eles têm no Senhor Jesus Cristo, começam a confiar nos conchavos. Eu preciso ser amigo de fulano, isso aqui é que vai me livrar nesse momento, é isso aqui que vai fazer com que eu vá bem neste instante. Começam a confiar no dinheiro. Eu tenho uma boa quantia guardada no banco, eu tenho muito investimento e isso me garante. Começam a confiar na sua capacidade. Bom, eu sou competente, eu confio no meu taco, eu vou conseguir me virar. Vários outros recursos, a minha família, os meus pais, o meu cônjuge. E onde está o Senhor? Veja que o problema aqui, meus irmãos, não são os recursos. Não há problema algum em você ter uma rede de contatos. Não há problema. Não há problema em você fazer economia. Isso faz parte até de você ser precavido. Não há problema em você reconhecer as suas habilidades. Eu sou bom em fazer isso. Eu sei que Deus me deu a dotação. O grande problema é você começar a confiar naquilo que Deus te deu. Você não está mais confiando na fonte de toda a bondade. Você está confiando nos recursos. Que quem deu a você foi o próprio Senhor. E é por isso que o Salmo 127 precisa martelar aí na sua cabeça: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Ou em outras palavras, sem o Senhor tudo é vaidade e correr atrás do vento. É por isso que a sua confiança não é naquilo que Deus deu a você, é em Deus. De nada adiantam os recursos se a confiança não estiver no Senhor. E quando você coloca a sua esperança nos recursos, em vez de segurança, você se torna ainda mais inseguro. Porque aquilo que em princípio você olhou como a fonte da sua segurança, começará a ser visto assim: e se eu perder? E se eu perder a minha rede de contatos aqui? E se eu fizer alguma coisa que a minha rede de contatos não aprovar, e eles então não vão me indicar para isso, e você começa a viver em função deles? E se eu perder o dinheiro investido? Se de uma hora para outra eu ficar sem recurso?
E se eu for acometido por alguma enfermidade que me impossibilite de trabalhar? É por isso que Jesus fala que quando você ajunta tesouros sobre a terra, você vai ficar com medo da traça e da ferrugem, porque elas corroem, dos ladrões que escavam e roubam. Quando a sua esperança está nos seus recursos, você está perdido. E mais uma vez eu quero que você vá lá no Salmo de número 34. Porque lá no Salmo de número 34, Davi vai reconhecer que é o Senhor que está atento ao seu povo. Verso de número 15: os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. Em outras palavras, não é na espada que se confia, é naquele que está com os ouvidos abertos ao clamor dos seus. Como eu disse, parece que Davi aprendeu boas lições aqui nesse episódio, mas o texto continua mostrando a você o que ocorre quando o seu temor não está no Senhor. Quando o seu temor não está no Senhor, você procura refúgio no lugar errado. A partir do verso de número 10, você tem isso. Davi agora está armado, ele tem a espada de Golias, não há outra igual, e então ele foge. Diz assim o texto: levantou-se Davi naquele dia, e fugiu de diante de Saul, e foi a Aquis, rei de Gate. Pense numa escolha terrível então. Davi, temeroso diante de Saul, busca refúgio em meio aos inimigos do Senhor. Se está ruim diante de Saul, rei de Israel, imagine diante do rei de Gate. Não tem cabimento o que Davi está fazendo aqui. Possivelmente Davi achava que iria passar despercebido no meio do povo, mas ele logo foi notado. Dê uma olhada no verso 11. Porém os servos de Aquis lhe disseram: este não é Davi, o rei da sua terra? Não é a este que se cantava nas danças, dizendo: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares? Davi é notado de imediato. Sabe por quê? A fama de Davi já havia corrido. Davi trouxe salvação a Israel. Davi matou o gigante. Davi, à frente do exército nas campanhas de Saul, era vitorioso. Foi isso tudo que levou as mulheres a começar a exaltar a Davi. Saul matou milhares e Davi 10 milhares, levando Saul a ficar morrendo de raiva. A fama do ungido de Deus havia ecoado, mas esse ungido não é perfeito. Ele aponta para aquele que é o ungido perfeito, cuja fama irá correr toda a Galileia, mas este não irá pecar. Davi, de forma contrária, está temeroso mais uma vez. Suas histórias correram o mundo, incluindo a música entoada pelas mulheres. Aqueles homens identificaram Davi como o rei da sua terra. Ele nem era um rei ainda, mas diante de todas as histórias, eles tinham plena convicção de que ele chegaria no trono. Se já não era o rei, seria. Não é este o rei da sua terra? Sabe qual é a ironia? Este homem, que até os inimigos entendem que será o rei de toda a terra, vai buscar refúgio numa terra estranha, vai ter mais medo
vai cometer mais pecado. Versos 12 e 13. Davi guardou estas palavras, considerando-as consigo mesmo, e teve muito medo de Aquis, rei de Gate, pelo que se contrafez diante deles, em cujas mãos se fingia doido, esgravatava nos postigos das portas, deixava correr saliva pela barba. Ungido de Deus, que Jonatas já disse, eu tenho certeza que Deus vai desarraigar todos os seus inimigos. Lembra de mim, quando Deus desbaratar os seus inimigos, vergonhosamente se faz de doido com medo do rei. Quando os olhos não estão postos no Senhor, meus irmãos, o pecado é inevitável. Davi está amedrontado. Ele foge de Saul e seu lugar de refúgio se mostra um local aterrorizante. Como é que a gente diz no ditado aí? Saiu da frigideira para cair no fogo. Foi isso que aconteceu. Seu coração não está firmado em Deus, diferente do grande rei que procederá de Davi. Este não pecará, este falará toda a verdade, este será levado à cruz inocentemente, ressuscitará, está assentado à destra de Deus, e na sua volta os seus inimigos serão desbaratados. São os seus inimigos, segundo Apocalipse, que no grande e terrível dia da ira do Senhor, ou da ira do Cordeiro, irão dizer aos montes: caí sobre nós e escondei-nos, porque chegou o grande dia da ira do Cordeiro. Cristo é um ungido perfeito, um rei perfeito, que confia no seu Pai, que desbaratará os inimigos. Mas aquele que aponta para Cristo se mostra tão necessitado de redenção e de perdão quanto o restante do povo, porque não há outro como o Senhor Jesus Cristo. Mas perceba algo ainda: Deus, em sua infinita misericórdia, livra Davi a despeito da mentira. Aqui, para aqueles que dizem, não, tem hora que a gente pode mentir, Deus já usou muita mentira para livrar as pessoas. Davi está mentindo, Deus está livrando Davi, mas não é por causa da mentira. Deus não precisa da mentira de Davi para livrar Davi. Deus, com uma pedra, fez com que Davi derrubasse um gigante. Deus livra Davi a despeito da mentira, porque Ele é soberano e Ele usa os atos dos homens para cumprir os seus propósitos. Entretanto, o pecado sempre tem consequência. O ungido de Deus ridicularizado. Dê uma olhada nos versos 14 e 15. Então disse Aquis aos seus servos: bem vedes que este homem está louco, por que me trouxeste a mim? Faltam-me a mim doidos, para que trouxesseis este para fazer doidices diante de mim? Há de entrar este na minha casa? Aquis debocha de Davi. Jesus vai ser debochado no Novo Testamento. Sabe qual a diferença? Davi está sendo debochado como consequência do seu próprio pecado. Jesus será debochado por causa dos nossos pecados. Nós deveríamos ser debochados. Nós deveríamos ser ofendidos. Nós deveríamos ser mortos. Mas tudo isso recaiu sobre o ungido de Deus, que levou afrontas em nosso lugar, pelas nossas culpas,
pelas nossas mazelas, pelos nossos pecados. Onde é que você busca refúgio? Quando você não teme ao Senhor, você sempre vai buscar refúgio fora dele. Mas logo logo você vai perceber que sem o Senhor não há local seguro. Foi o que aconteceu com Davi. Fugiu para uma terra e chegou lá e falou: aqui está pior. Não consegui a segurança que eu queria. E a semelhança de Davi, o seu coração ficará aterrorizado. Mas pode piorar. Pode piorar porque em vez de se arrepender nesse momento, você tomou um passo errado, você rejeitou o Senhor, você buscou refúgio em outro lugar e você disse: Senhor, me perdoa, eu estou errado. Mas você não faz isso. Você começa agora a pecar para se livrar de onde você está. Você começa a buscar outros meios também pecaminosos para se livrar da tribulação. É tudo o que Davi está fazendo. E você aqui pode se lembrar da experiência de outro dos nossos irmãos do passado. Você se lembra de Isaac? Mais um dos representantes pactuais. Isaac chega na terra de Gerar, mente sobre Rebeca. Ela é bonita, eles vão me matar por causa dela. A mesma coisa que o pai dele pensou. Falei, maldição hereditária? É nada, pecado é aprendido. Maus exemplos são aprendidos. E então ele mente sobre Rebeca. Ela é minha irmã. Ele estava entendendo que assim estaria seguro naquela terra. Um dia, Abimeleque, o rei, o vê acariciando a sua esposa. Então ele chama Isaac e passa um sabão em Isaac. Que negócio é esse? Por que você mentiu? Está na cara que é a sua esposa. Pensa na consequência do que você está fazendo. Alguém poderia ter tomado a sua esposa e atraído mal sobre nós. Você sabe quem está falando isso para Isaac? Um ímpio. Você tem um representante pactual sendo repreendido por um ímpio por conta dos seus pecados, porque ele tentou achar um local de segurança, uma maneira de estar seguro, sem confiar em Deus. Ele foi envergonhado, à semelhança do que Davi está sendo aqui. Imagine a vergonha de ser repreendido por um ímpio. Você já foi? É da cara cair no chão. Eles não conhecem a verdade. E aqueles que deveriam dar bom testemunho quando cometem pecados diante deles, irão se envergonhar. Meus irmãos, a falta de confiança em Deus pode levar você a ser gravemente envergonhado, porque pecados trazem consequências. Você pode até escolher pecar, mas você não escolhe ou não se você vai ter consequência. A consequência é inevitável. Pense, por exemplo, naqueles que confiam nos ídolos. Eles não creem em Cristo, eles elegem algum ídolo, algum santo, alguma imagem, e passam a confiar nesse ídolo. E eles podem viver uma vida inteira pretensamente segura. Eles fazem orações aos seus ídolos, e aquilo traz conforto ao coração, e isso é possível. Não acho que isso não é possível. A consciência pode ser amaciada até o dia em que eles tiverem que se deparar com um grande rei. Toda essa segurança, pretensa segurança, será abalada. Aí sim será um dia aterrorizante. Eu gosto muito de uma história, e eu repito sempre essa história, do Paul Tripp, porque ela ilustra muito bem isso aqui. De quando seus filhos brincavam no quintal,
e um tacou uma pedra, bateu na cabeça do irmão, sangrou, o irmão caiu no chão, ficou ali com a cabeça sangrando. O irmão que está com a pedra desesperado, vai levar uma bronca. A irmã agoniada por conta da cena que estava acontecendo, e ele diz que ele chega no quintal e vê essa cena, os dois filhos agoniados e o que estava com a pedrada na cabeça, tranquilo, e falando, balbuciando alguma coisa. E ele chegou perto do menino e o menino orava, e a oração: muito obrigado, Senhor, porque o meu pai é médico. Segurança. Se o meu pai é médico, o que é uma pedrinha na minha cabeça? Convicções podem levar você à segurança, ou a uma pretensa segurança. No caso desse menino, o pai não era médico, o pai era pastor, mas na cabeça da criança, todos tratam o pai por doutor Paul Tripp, doutor em teologia, não é em medicina. Mas na cabeça da criança, ele é doutor, ele é médico, estou tranquilo. E quando ele recebesse a notícia que o pai não tinha a mínima ideia do que fazer com aquilo ali, o que aconteceria com aquele coração tranquilo? Assim são os que confiam nos ídolos, quando se depararem com o Senhor e descobrirem que os ídolos não são nada, não podem nada, prometem uma segurança que é falsa, um refúgio que é falso, uma alegria que é falsa, e agora você está diante do grande rei. É preciso se esconder no Senhor. Para aqueles que estão em Cristo, não há nada terrível. É por isso que João diz que no amor não existe medo, mas que o perfeito amor lança fora o medo. O medo produz tormento. Quem confia no Senhor, esse está seguro, esse tem amparo. Onde é que você tem buscado refúgio? E mais uma vez eu quero recorrer ao Salmo 34, porque lá você percebe que Davi de fato aprendeu a lição. Versos 4 e 5: busquei o Senhor, e Ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Contemplai-o, e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. É como se Davi tivesse dito assim: mas se eu tivesse agido assim, eu não tinha passado tanta vergonha. Mas se eu tivesse agido assim, eu não teria me envolvido em tanto pecado. Mas ele diz mais, versos 8 e 9: ó, provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele se refugia. Temei o Senhor, vós os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Tivesse Davi agido assim, ele não teria pecado contra o seu Deus. O texto mostra então o que acontece quando o seu temor não está no Senhor. Você peca para se safar das dificuldades, você deposita esperança nos seus recursos, você procura refúgio no lugar errado. Como eu mencionei, o Salmo 34 demonstra que Davi aprendeu ricas lições neste episódio. Sua terrível experiência de incredulidade o levou a compreender tudo aquilo que ele tem no Senhor. O Senhor era o seu refúgio. Se você tem de antemão estas convicções que Davi apresenta só depois da história, e está aqui, você tem o mau exemplo de Davi,
você tem, como ele se portou de novo, você não precisa quebrar a sua cabeça. O que está escrito é para o nosso ensino. Se você tiver isso de antemão, você não irá pecar contra o Senhor, você confiará plenamente naquele que é o seu refúgio. Este salmo, meus irmãos, 34, escrito por Davi, após ter cometido todos esses pecados, aponta para aquele que confiou plenamente no seu Pai, quando se entregou para receber o castigo que deveria ter sido derramado sobre você. Eu quero que você atente para o verso 19 e 20 do Salmo 34. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Preserva-lhes todos os ossos, nenhum deles será quebrado. Você sabe quem disse, ou quem citou esse salmo? Abra sua Bíblia em João, capítulo de número 19. Verso 36, 35. Aquele que isto viu testificou sendo verdadeiro o seu testemunho, e ele sabe que diz a verdade, para que também vós creiais. E isso aconteceu para se cumprir a Escritura: nenhum dos seus ossos será quebrado. E outra vez diz a Escritura: eles verão aquele a quem traspassaram. É João quem vai citar o Salmo de número 34, para dizer que se cumpria na pessoa bendita de Cristo Jesus. Jesus não pecou para se livrar da morte, foi morto sem ter cometido um pecado sequer. Ele confiava plenamente no seu Pai. O seu Pai era o seu refúgio, e porque Deus cumpriu a sua promessa, enviando Cristo à morte, o que pode ser verificado nos mínimos detalhes, em citações como essa, por exemplo, de João, de um salmo escrito muitos anos antes da crucificação de Cristo, é que você pode confiar em Deus e não precisa temer pessoas ou circunstâncias. Jesus Cristo é o seu local seguro. Nele você pode estar plenamente certo de que você é guardado por Deus. A ordem então é aquela de Jesus: não tenha medo. Sua vida está nas mãos do Supremo Rei, que governa todo o universo. Você pode descansar nele, você pode viver para a sua glória.